Uma das questões fundamentais que nós temos que perceber é o seguinte: todos os seres vivos, de uma certa forma, possuem a sua alma, o seu complemento astral. E se nós pegarmos os animais, os pássaros, os peixes, aqueles que se movimentam, que não estão fixos como as plantas, essa questão toda, você vai entender que eles têm alma, que eles têm espíritos. Quando eles morrem, existe toda uma vivência no plano espiritual, essas almas, esses seres. Então é o seguinte: um bom vidente que vê os espíritos, que vê espíritos humanos, poderia também ter a capacidade de estar vivenciando e visualizando esses elementos da natureza, essas almas dos animais, essas almas dos seres da natureza, que teriam as mais diversas formas possíveis. Às vezes, a forma biotípica do elemental da natureza, do espírito desses animais, não é igual ao animal em si. Depois de um tempo, ele muda suas formas no mundo astral e ele passa a ser seres bastante diferenciados daquele na qual ele estava encarnado aqui na Terra, como um gato, como um cachorro, como um leão e tudo mais, ok? E nós vamos ter graus de inteligência desse reino Deva de uma forma bastante variada também. Agora, os seres ligados às plantas, ligados aos vegetais, né, que nós chamamos dos seres que estão vivos ainda, né, não são os elementos propriamente dito, que nós já vamos falar de elemental. Elemental tem a ver com os elementos, que é água, terra, ar, fogo, essa questão fundamental, tá? Que aí a gente vai chamar de silfos, salamandras, aquela coisa toda, tá? Então, na verdade, esses seres vivos, todos os seres vivos, de uma certa forma, possuem alma. Pode ser alma grupal, os animais e os elementais da natureza têm muito almas grupais, eles têm almas em grupo. Por exemplo, aquele cardume de peixe que vira tudo junto no oceano e vira para cá e vira para cá, né? É como se fosse uma única consciência comandando instantaneamente todas aqueles peixinhos ali no oceano, né? Por causa dos seus estímulos rápidos e tudo mais. É como se existisse uma única consciência conectada em todos aqueles peixinhos que convivem em cardume, convivem num bloco e passa a sua vivência dessa maneira. Então, a alma e a consciência no universo, ela tem, olha gente, bilhões e bilhões de maneiras de se manifestar em mundos densos da matéria para retirar desses mundos densos uma experiência para a consciência cósmica, tá? Então, estudar os reinos dos devas, que nós chamamos os reinos da natureza, é, sem dúvida, uma experiência fantástica, né? E os seres humanos, nossa ordem humana sempre se julga o mais elevado na Terra, o mais avançado no planeta, como se nós fôssemos os únicos seres à semelhança e imagem de Deus, né? Aquela Deus entre aspas, como se Deus tivesse a cara de humano, né? Então, na verdade, nós temos que refazer toda a nossa visão de mundo e toda a nossa visão de espiritualidade quando olhamos para o reino da natureza, ok? Então, aqueles famosos seres mitológicos gregos, os deuses gregos, né, as criaturas mitológicas gregas, né? Será que existiram mesmo? Ou isso não faz parte de uma lenda e tudo mais, ok? Olha, a gente precisa olhar para o passado e tentar entender, né, de que época e de que situação se estavam dizendo. Na época da Atlântida, por exemplo, né, os cientistas da Atlântida, principalmente os geneticistas atlântidas, eles fizeram muitas experiências malucas. Aquilo que para nós hoje é proibido na nossa ética médica, né, nossa ética científica, que não permite usar genes humanos para fazer experiência com humanos, talvez lá atrás, na Atlântida, essa ética não existia. E a ciência atlântica era avançada, então poderia-se realmente fazer cruzamento de humanos com animais, e aí aparecer o centauro, né, aparecer uma série de seres estranhíssimos, né, de misturas de animais com seres humanos, não é verdade? Que nós temos na mitologia também egípcia, né? Nós temos lá os seus deuses com o Anubis, propriamente dito, no Egito, que tem a cara de chacal, não é verdade? Entendeu? E corpo de humano. Então, talvez lá atrás, em experimentos feitos na Atlântida, esses seres puderam ser construídos, mas até que ponto esses seres realmente viveram, esses seres realmente construíram, participaram da sociedade de alguma forma, ou eram simplesmente experiências que não deram certo? Não é verdade? Então, tudo sim é possível, né? Se nós olharmos o fluxo da ciência e o fluxo de civilizações mais avançadas e que talvez não tenham tanta moral e tanta ética assim, né, para realizar certas coisas. Então,
Eu vejo essas mitologias gregas como grandes histórias, grandes conceitos épicos, que às vezes têm algum fundo de verdade, mas talvez nem tanto, né? O próprio Minotauro na Grécia, tal, um ser estranhíssimo, né, vivo, físico, não era uma coisa, vamos assim dizer, de estar no além, aquela coisa toda, não. Então os gregos contam essas mitologias como se fossem fatos reais. Mas eles poderiam estar contando histórias de um outro tempo, de uma outra época, de tempos distantes, né, como na própria Atlântida lá atrás. Ok? Então eu vejo mais ou menos por aí essa questão das mitologias, das criaturas divinas e tudo mais. Ok? Então é isso aí.